Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né, com o Senhor, com a palavra. E nós vamos caminhando. Hoje já é sexta-feira, mais uma semana aí, chegando ao fim. Amanhã a gente já tem o final de semana, cheio de tempo para nós estarmos com o Senhor, com a palavra, né? O final de semana sempre é um pouco mais fácil para a gente fazer o nosso devocional, a nossa leitura. Acredito eu que também aí com vocês seja mais fácil por causa da rotina, né? Que fica mais simples. Então vamos lá, hoje o quinto dia dessa semana 29, dia 12 de julho, a gente vai ler 2 Crônicas 27 e a gente vai então para Isaías 9, 10, 11 e 12. Então a gente vai ler 2 Crônicas, em seguida vamos para Isaías, o profeta Isaías novamente. E aí a gente vai do capítulo 9 até capítulo 12. Vamos lá para 2 Crônicas, então, para a gente começar. 2 Crônicas, capítulo 27, diz assim: Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai, mas ao contrário deste, não entrou no templo do Senhor. O povo, contudo, prosseguiu em suas práticas corruptas. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor e fez amplos trabalhos no muro na colina de Ofel. Construiu cidades nos montes de Judá, bem como fortes e torres nas matas. Jotão guerreou contra o rei dos Amonitas e o derrotou. Então os Amonitas pagaram-lhe 3,5 toneladas de prata, 10.000 barris de trigo e 10.000 de cevada, durante 3 anos seguidos. Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão, inclusive todas as suas guerras e as suas outras realizações, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Jotão descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Acás foi o seu sucessor. Nós estamos caminhando aí dentro da monarquia de Israel, né? E a gente vai vendo essa sucessão de reis. Alguns morrem em guerra, outros por enfermidade, outros por batalhas, outros por doenças, outros por idade. E a gente vai vendo aí essa sucessão de reis que vão se passando, tanto no reino do sul, Judá, quanto no reino do norte, reino de Israel. Isaías 9, 10, 11 e 12 agora. A gente vai lá para o profeta Isaías, que vai declarar algumas coisas poderosas para nós, que o Senhor foi falando com ele, né, o seu coração, e ele foi então deixando registrado. Isaías capítulo 9 diz assim: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estão aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó e ela atingiu Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria,
que dizem com orgulho e arrogância de coração: os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas, as figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los e incitou contra eles os seus inimigos. Os arameus do leste e os filisteus do oeste devoraram Israel, escancarando a boca. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Mas o povo não voltou para aquele que o feriu, nem buscou o Senhor dos exércitos. Por essa razão, o Senhor corta de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco, num único dia. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça. Os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Aqueles que guiam este povo e desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro. Por isso o Senhor não terá nos jovens motivo de alegria, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos são hipócritas e perversos, e todos falam loucuras. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou. Sua mão continua erguida. A mão de Deus continua erguida. Porque a impiedade queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros, põe em chamas os matagais da floresta, fazendo nuvens de fumaça. Pela ira do Senhor dos exércitos, a terra será ressecada, e o povo será como lenha no fogo. Ninguém poupará seu irmão. À direita devorarão, mas ainda estarão com fome. À esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés, e juntos eles se voltarão contra Judá. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Capítulo 9, a gente tem a promessa do nascimento do príncipe da paz, que a gente hoje sabe quem é o nosso Messias, é o Senhor Jesus, é esse menino que nasce, né, com um propósito eterno de ser chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. É esse que Isaías está profetizando. Porém, a partir do verso 8, ele fala que o Senhor vai cumprir tudo aquilo que ele tem falado, porque as pessoas estão realmente desviadas, elas estão totalmente contrárias ao propósito de Deus, à obediência ao Senhor. E ele vai dando então essa direção e dizendo que a mão do Senhor continua erguida. Eu parei um pouquinho para grifar isso, porque sempre que eu vejo Apocalipse, né, falando que a mão do Senhor estará erguida sobre a terra, eu me lembro desses textos e às vezes não lembro onde eles estão escritos, né? Então eu acabei parando aqui para fazer uma marcação para ver se a hora que eu ler lá eu consigo lembrar e voltar nesses textos aqui. Capítulo 10, gente, vamos lá. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Nada poderão fazer a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-los e arrancar-lhes os bens e para pisoteá-los como a lama das ruas. Mas não é o que eles pretendem, não é o que têm planejado. Antes, o seu propósito é destruir e dar fim a muitas nações. Os nossos comandantes não são todos reis? Eles perguntam. Acaso não aconteceu o Cauno, o mesmo que a Carquemes? Amate não é como Arpade e Samaria como Damasco? Assim como esses reinos idólatras foram conquistados por minha mão, reinos cujas imagens eram mais numerosas que as de Jerusalém e de Samaria, eu tratarei Jerusalém e suas imagens como tratei Samaria e seus ídolos.
Quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o monte Sião e contra Jerusalém, ele dirá: castigarei o rei da Síria pelo orgulho obstinado de seu coração e pelo seu olhar arrogante. Pois ele diz: com a força da minha mão eu o fiz, e com a minha sabedoria, porque tenho entendimento. Removi as fronteiras das nações, saqueei os seus tesouros, como um poderoso, subjuguei seus habitantes, como se estica o braço para alcançar um ninho. Assim estiquei o braço para apanhar a riqueza das nações. Como os que ajuntam ovos abandonados, assim ajuntei toda a terra. Não houve ninguém que batesse as asas ou que desse um pio. Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja, ou a serra se vangloria contra aquele que a usa? Seria como se uma vara manejasse quem a ergue, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Por isso, o soberano Senhor dos Exércitos enviará uma enfermidade devastadora sobre os seus fortes guerreiros. No lugar de sua glória se acenderá um fogo como chama abrasadora. A luz de Israel se tornará um fogo, o seu santo uma chama. Num único dia ele queimará e consumirá os seus espinheiros e as suas roseiras bravas. A glória das suas florestas e dos seus campos férteis se extinguirá totalmente, como definha um enfermo. E as árvores que sobrarem nas suas florestas serão tão poucas que até uma criança poderá contá-las. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu, antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Um remanescente voltará sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. O soberano, o Senhor dos Exércitos, executará a destruição decretada contra todo o país. Por isso, o soberano, o Senhor dos Exércitos diz: povo meu, que vive em Sião, não tenha medo dos assírios, quando eles os espancam com uma vara e erguem contra você um bastão, como fez o Egito. Muito em breve o meu furor passará e a minha ira se voltará para a destruição deles. O Senhor dos Exércitos os flagelará com um chicote, como fez quando feriu Midian na rocha de Horebe. Ele erguerá o seu cajado contra o mar, como fez no Egito. Naquele dia, o fardo deles será tirado dos seus ombros e o jugo deles do seu pescoço. O jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. Eles entram em Aiate, passam por Migron, guardam suprimentos em Micmas, atravessam o vale e dizem: passaremos a noite acampados em Gebá. Ramá treme, Gibeá de Saul foge. Clamem, ó habitantes de Galim, escute, ó Lais, pobre Anatote. Madmená está em fuga, o povo de Gebim esconde-se. Hoje eles vão parar em Nob, sacudirão o punho para o monte da cidade de Sião, para a colina de Jerusalém. Vejam, o soberano Senhor dos Exércitos cortará os galhos com grande força. As árvores altivas serão derrubadas, as altas serão lançadas por terra. Com um machado ele ceifará a floresta. O Líbano cairá diante dos poderosos. Capítulo 10, o Senhor está trazendo advertência mesmo sobre aquilo que ele vai fazer, porém falando que um remanescente, né, uma galera menor do que ele gostaria, estará depois retornando para deixar tudo em ordem novamente, né, para recomeçar tudo isso. Capítulo 11. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca, matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode,
O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma. Em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez, para reivindicar o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Amate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá, desde os 4 cantos da terra. O ciúme de Efraim desaparecerá, e a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não terá ciúme de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Eles se infiltrarão pelas encostas da Filístia a oeste, juntos saquearão o povo do leste, porão as mãos sobre Edom e Moabe, e os amonitas lhe estarão sujeitos. O Senhor fará secar o golfo do mar do Egito. Com um forte vento varrerá com a mão o Eufrates, e o dividirá em 7 riachos, para que se possa atravessá-lo de sandálias. Haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, como houve para Israel, quando saiu do Egito. O ramo de Jessé será esse tronco, né, de onde a gente sabe que sai também o Messias. Isaías está desde o capítulo 9, agora no capítulo 11, trazendo profecias messiânicas, e ao longo de todo o livro a gente vai vendo menção a respeito do Messias, a respeito dessa redenção, a respeito dessa restauração que acontecerá. E a gente sabe que já aconteceu em parte e vai acontecer com plenitude na volta de Jesus. Capítulo 12, para a gente terminar. Naquele dia você dirá: eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se, e tu me consolaste. Deus é minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-na saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Então ele dá ação de graças, né? É realmente dar louvor a tudo que Deus está fazendo, seja nessa questão da redenção, seja no juízo que ele trará para que o remanescente volte e então reconstrua todas as coisas. Os textos que trazem juízo, eles precisam ser vistos de 2 maneiras, como a grande misericórdia do Senhor para com o seu povo, porque no meio dos ímpios, no meio da injustiça, há os justos, há aqueles que realmente estão clamando por justiça. Então a gente sabe que o juízo de Deus, a justiça de Deus, esse cumprimento das palavras e das profecias que Deus está dando a Isaías tem duas faces, né? A face daquele que realmente vai morrer por conta da sua injustiça e impiedade, mas a face daqueles que vão se alegrar porque o Senhor está limpando a terra, porque o Senhor está restaurando tudo ao que ele realmente deseja, que é justiça e obediência dos seus filhos. Então, o canto do capítulo 12 fala desse canto de ação de graças. Naquele dia nós vamos dizer: eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Então, a ira de Deus só se desvia depois que ele cumpre juízo, né? Então, antes que isso tudo se cumpra, Deus não vai desviar a sua ira, mas ele vai cumprir a sua palavra. Amém, queridos? Que você possa aproveitar aí essa sexta-feira
para meditar nesses textos, para olhar para esses textos, deixar o Espírito Santo realmente ministrar o teu coração. A gente vai seguir. Amanhã nós vamos ler o livro do profeta Miqueias. É um livro pequeno também, a gente vai aproveitar para ler ele inteiro. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar ministrando o nosso coração. Domingo a gente volta lá para 2 Crônicas e 2 Reis. E segunda-feira a gente volta então aqui para o livro de Isaías. Que o Senhor possa continuar, né, ministrando ao nosso coração através dessa palavra em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.